Olá! Neste vídeo vamos importar arquivos para serem manipulados no R e exportar arquivos para outros formatos usando o R Commander. Vamos usar o mesmo conjunto de dados, melanoma do pacote Mass, gravado no formato do Excel, que utilizamos para fazer a importação pelo RStudio em outro vídeo. Estamos aqui no R Commander. Para importar um conjunto de dados do Excel, vamos em Dados, Importar arquivos de dados. O R Commander importa de diversos formatos de arquivos. Arquivo texto, que inclui arquivos com a extensão CSV, SPSS, SAS, Minitab, Stata. Neste exemplo, vamos importar de um arquivo do Excel. Então, selecionamos essa opção e nessa tela configuramos as opções de importação. Vamos dar um nome para o arquivo a ser importado. Vamos chamar de melanoma. Essa opção indica que a primeira linha contém os nomes das variáveis. Nós sabemos que o arquivo melanoma no formato do Excel contém os nomes das variáveis na primeira linha, então vamos deixar essa opção marcada. Essa opção nós não vamos marcar porque a primeira coluna não contém os nomes das linhas. Se houvesse uma variável do tipo character no conjunto de dados, essa opção ia indicar se nós converteríamos essa variável para fator ou não. O arquivo melanoma não possui variáveis do tipo character, então a marcação ou não dessa opção é irrelevante neste exemplo. Aqui nós especificaríamos o símbolo para os dados ausentes ou faltantes, ou missing em inglês. Como o arquivo melanoma não possui valores ausentes, nós podemos deixar esse campo vazio. Ao clicarmos em OK, vamos selecionar o arquivo de dados a ser importado. Estamos aqui na pasta curso R, onde foi gravado o arquivo do Excel. Então vamos selecionar o arquivo e clicar em abrir. Aqui é mostrado o comando que foi usado para importar os dados. Aqui na área de mensagens aparece esta mensagem: os dados melanoma têm 205 linhas e 7 colunas, indicando que a importação foi bem sucedida. Se houvesse algum problema, haveria uma mensagem de erro nesta área. E aqui o comando que foi utilizado para realizar a importação. Então, a função readxl realiza a importação e o resultado da importação é armazenado no objeto melanoma. Aqui nós temos o caminho e o nome do arquivo a ser importado e alguns parâmetros que nós configuramos na janela de importação. Observe que o R Commander utiliza uma função diferente da utilizada pelo RStudio para realizar a importação deste arquivo. Pacotes diferentes do R podem possuir funções com objetivos semelhantes. O R Commander coloca o conjunto de dados melanoma como conjunto de dados ativo e o nome dele aparece neste botão. Podemos visualizar o seu conteúdo clicando neste botão Ver conjunto de dados. E o conteúdo do conjunto de dados melanoma aparece nessa tela. Temos aqui 205 observações, com 8 variáveis. Eventualmente pode ser necessário exportar os dados que estamos manipulando no R para ser aberto em um outro programa. No RStudio, temos que usar a linha de comando para exportar um arquivo para outros formatos. No R Commander, nós podemos exportar um conjunto de dados aberto no R para o formato CSV.
Vamos exportar este conjunto de dados, melanoma, para o formato CSV. Para isso, nós vamos em Dados, Conjunto de dados ativo, Exportar conjunto de dados. Nessa tela, nós vamos selecionar as opções de exportação. Neste exemplo, nós vamos escrever os nomes das variáveis na primeira linha. Não vamos escrever os nomes das linhas, porque neste conjunto de dados, os nomes das linhas são os próprios números que aparecem ao lado de cada linha. Podemos usar aspas ao redor de valores textuais, mas nesse conjunto de dados nós não temos variáveis do tipo character. Podemos usar NA como símbolo para os valores ausentes, embora neste conjunto de dados não haja valores ausentes. E como separador de campos, podemos usar espaços, tabulações, vírgulas, ponto e vírgula, ou um outro caractere, bastando colocar neste campo o caractere que desejamos utilizar para separar os valores das variáveis. Neste exemplo, vamos usar o ponto e vírgula. Ao pressionar o botão OK, definiremos a pasta onde o arquivo será gravado. Vamos gravar em curso R, o nome do arquivo e a extensão, vamos usar CSV. Ao pressionar o botão salvar, o arquivo será gravado na pasta escolhida. Aqui está a função para realizar a exportação do conjunto de dados melanoma. Neste segundo argumento é especificado o caminho e o nome do arquivo que será gravado. O argumento SEP define o separador dos valores das variáveis. Call.names define se a primeira linha contém os nomes das variáveis. Neste caso é true. Row.names define se os nomes das linhas serão gravados juntamente com as variáveis. Neste caso, nós não gravaremos os nomes das linhas. Quote igual a true define que aspas serão utilizadas para envolver valores do tipo character. E, finalmente, NA define o símbolo que será utilizado para gravar valores ausentes. Na pasta curso R, nós vemos agora o arquivo melanoma, que é um arquivo de valores separados por vírgulas. Se nós abrirmos como um arquivo de texto, por exemplo, usando o WordPad, nós vemos que os valores das variáveis estão separados por ponto e vírgula, uma observação por linha e na primeira linha os nomes das variáveis. No próximo vídeo, vamos mostrar como salvar arquivos para serem lidos diretamente pelo R sem necessidade de importação e como carregá-los no R para serem manipulados. Até lá!